Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa aula de pintura automotiva. Aí, como nós vimos aí na aula anterior, nós fizemos a remoção de camadas e deixamos então a chapa nela nua, né? Ela sem tratamento nenhum e sem proteção nenhuma também. A gente precisa então a partir de agora dar um tratamento a esta chapa, né? Como que a gente vai fazer esse tratamento? O que a gente vai fazer para proteger ela, né, contra a corrosão? Né, que se nós deixarmos a chapa por muito tempo exposto, né, às intempéries, vai iniciar um processo de corrosão, de ferrugem. Tá? Isso que a gente vai ver, quais alguns cuidados que a gente precisa ter. Bom, nós temos uma imagem aí, né, de um esquema de produção do aço a partir do óxido de ferro, né, lá da extração, e o retorno desse óxido de ferro através da corrosão. Né, que nada mais é a ferrugem, né, nada mais é do que o retorno do óxido de ferro à sua origem, lá, né, lá no início, desde a extração lá do minério. Tá? É a natureza agindo dessa forma aí. Né? Então é extraído lá o óxido, ele vai para a siderurgia, né, através de altos fornos, de muita temperatura, né, se transformando então em chapas de aço, né, ou em bobinas. Essa chapa, então, se ela ficar muito tempo ali no intemperismo, né, sol e chuva, ela vai iniciar, então, um processo de corrosão, né, a ferrugem, que nada mais é, então, o retorno, né, à sua origem, a natureza agindo, ok? Mas para que isso não ocorra, então, é preciso um tratamento nessa chapa. O quanto antes, ela não pode ficar exposta muito tempo. Eu preciso dar esse tratamento, né? Como que é feito isso, então é isso que a gente vai ver, alguns cuidados que a gente tem que ter. Bom, ali lembrando novamente, o resultado final de um processo de pintura, então, depende em primeiro lugar de uma perfeita preparação da superfície. Lembrando lá que foi falado na primeira aula, né, dos processos de pintura, né, a preparação é uma das partes fundamentais desse processo. Eu preciso fazer então uma perfeita preparação dessa superfície. Eu não posso pensar em pintura antes. Tem que ser feito, tem que dar o tratamento adequado para a chapa, a preparação adequada para receber a tinta, ok? Porque pintura não tira defeito, isso aí mesmo, tá? Bom, as tintas então, elas aderem aos metais por algumas ligações, né? Existem ligações físicas, químicas e mecânicas. As duas primeiras ligações, então físicas e químicas, ocorrem através de grupos de moléculas presentes lá nas resinas das tintas. Nós vamos ver aí na próxima aula, tá, sobre a composição básica das tintas. E vocês vão ver que lá na composição das tintas existem as resinas, assim como existem outros componentes, lá existem as resinas. Essas resinas, então, elas são preparadas para interagir com grupos existentes nos metais. Tá? Então, existem alguns componentes nos metais que reagem, né, que se interagem com os grupos das resinas das tintas. Então, até porque não é qualquer coisa que você jogue numa superfície que ela vai aderir ao metal, não é verdade? Se jogar uma água ou qualquer outro líquido ali, não vai ter essa aderência ao metal, porque não existem essas resinas, esses componentes que vão grudar ali no metal, ok? A ligação mecânica, então, que é aquela onde a gente aplica a tinta, né, na superfície, ela se dá sempre associada, então, a uma das outras duas ligações, físicas ou químicas. Tá? Implica na necessidade de rugosidade. O que vem a ser essa rugosidade, pessoal? A rugosidade nada mais é do que você proporcionar uma ligação ali através do lixamento. Né? Você lixar uma superfície. Se for uma superfície super lisa, né, que não tenha essa rugosidade, não vai haver essa ligação. Né? Eu preciso fazer esse lixamento na superfície. Tá? Então, preparar a superfície do aço significa executar operações que permitam duas coisas que eu preciso ter atenção aqui. Limpeza e a rugosidade. Essas duas coisas são necessárias. A limpeza, então, ela vai eliminar os materiais estranhos como contaminantes na superfície, oxidações, tintas mal aderidas, que poderiam prejudicar a aderência da nova tinta. Tá? E a rugosidade aumenta a superfície de contato e também ajuda a melhorar a aderência das tintas.
Então essas duas coisas aqui eu preciso ter uma atenção: limpeza da superfície e a rugosidade para poder dar aderência à tinta. Alguns contaminantes então que eu preciso ter alguns cuidados, tá, pessoal? O aço, ele é uma ligação de ferro e carbono, podendo ter ali na sua composição também elementos como manganês, silício, fósforo e enxofre, seja porque estes integram as matérias-primas lá da extração, ou foram com que fosse fabricado, ou porque eles foram deliberadamente adicionados para lhes conferirem determinadas propriedades. Qualquer material diferente desses aqui, mesmo se tratando de óxidos ou sais de ferro, sobre a superfície do aço, é considerada um contaminante. Então, qualquer coisa que estiver sobre a superfície do aço ali é um contaminante, não pode ter nada. Tem que estar limpinho, tem que estar pronto ali para receber uma tinta, ok? Óleos ou graxas, né? Esses são alguns contaminantes aí. Tá? Óleos de usinagem, óleos de prensagem ou óleos protetivos temporários, lubrificantes ou combustíveis, espalhados ou derramados sobre a superfície ou levados pelas mãos de operadores de máquinas. Qualquer gordura, oleosidade ou material estranho à superfície prejudica a aderência das tintas, né? Então, o óleo é um inimigo, né? Óleo ou graxa é um inimigo da pintura. Não pode haver nenhum resquício de óleo ou graxa sobre a superfície. O suor, né? O próprio suor, que é um líquido produzido pelas glândulas, né? Eliminado através dos poros da pele, contém ali água, gordura, ácidos e sais. Então, o próprio suor que sai da nossa mão é um contaminante. E eu não posso aplicar qualquer tipo de tinta, né, de produto em cima ali de uma superfície com esse contaminante também. Tá? O toque das mãos em superfícies a serem pintadas produz manchas, né, que causam bolhas nas tintas e aceleram a corrosão. O manuseio das peças prontas para serem pintadas deve ser feito com as mãos protegidas por luvas limpas também, né? Mesmo quando as peças já estiverem pintadas, aguardando aplicações de demãos subsequentes. Não se deve tocá-las com as mãos desprotegidas, porque há o risco da contaminação entre as demãos. Ok? Compostos solúveis. O que são compostos solúveis? Qualquer tinta, por mais moderna e de melhor desempenho que possa ter, nunca deve ser aplicada sobre superfícies contaminadas por compostos solúveis. Exemplo aqui, a poeira. A poeira é um composto solúvel. Eu não posso aplicar nada em cima do pó, de jeito nenhum, pois há um grande risco de se formarem bolhas quando as peças forem submetidas a ambientes úmidos ou corrosivos. Essas bolhas elas se formam por causa da osmose, que é, então, a passagem de água na forma de vapor através da película de tinta, do lado de menor concentração para o lado de maior concentração dos compostos. Nesse caso, a contaminação está na superfície metálica, e o vapor atravessa a película, se condensa e forma uma solução saturada de sais. Depois, por osmose, mais água permeia e forma uma bolha. Tem uma imagem aqui, então, né, que vai exemplificar isso daí. Então, estão lá os compostos solúveis, a tinta aplicada por cima desse pó, né? O vapor de água depois vai atravessar essa película, né, e vai inflar, então, no caso, esses compostos solúveis e vai formar uma bolha, né? A área em que ocorre a bolha é um ponto em potencial de corrosão, por causa do destacamento, né? A tinta vai se destacar do estiramento da película de tinta e por causa da presença de água sobre a superfície. Aqui tem água, né? O vapor de água vai atravessar aqui e vai se condensar aqui nesse pó, né? Nesse composto solúvel. Então, esses cuidados que eu preciso ter, né? Essa limpeza que eu preciso me atentar antes de iniciar qualquer tipo de processo, ok? Qualquer tipo de aplicação de qualquer produto, eu preciso me atentar. Aí nós vamos trabalhar isso lá na superfície. Existe um produto, então, né, que eu vou utilizar, né, que ele se chama desengraxante, né, a solução desengraxante. É um produto próprio para eu poder fazer a limpeza da superfície, ok? Muitos dos produtos que são utilizados durante a preparação da superfície são promotores de aderência e possuem propriedades anticorrosivas. Para que os produtos que serão utilizados depois da preparação, como tintas e vernizes, tenham boa aderência e não apresentem problemas, é fundamental que o trabalho de preparação da superfície seja bem feito, né, como já foi falado. A aplicação de produtos, então, como Wash Primer,
isso aqui que a gente vai ver, pessoal. Esse produto aqui, que é o próximo passo do nosso trabalho. Depois que eu fiz a limpeza, fiz a rugosidade, né, dei aquele contato, né, aquela superfície de contato para a tinta, eu vou então para a aplicação de alguns produtos aí que a gente vai ver. Então esse Wash Primer é fundamental para que a chapa receba proteção contra a corrosão. Tá? Preciso aplicar um produto que vai proteger a chapa contra a corrosão e também dê aderência para as próximas camadas. A corrosão então é um problema que deriva originalmente da preparação inadequada ou até mesmo da não preparação. Tá, pessoal? Então, nesse momento é isso. Tá? Então nós temos que ter esse cuidado com a chapa, né? A limpeza, a rugosidade, para que então possa receber outros produtos que vão dar proteção para essa chapa e aderência para as próximas camadas. No próximo assunto, então, nós vamos conhecer um pouco desse Wash Primer, o que vem a ser isso, né? Conhecer um pouco da composição das tintas, que o Wash Primer vocês vão ver que é uma tinta, né? Que nós vamos aplicar sobre a chapa, e nós vamos conhecer isso na próxima aula, ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Daqui a pouco nós voltamos.